Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Hoje é quinta-feira, dia 15, vamos, que Jesus é bom, e Ele é bom até demais para cada um de nós que somos pecadores, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas o nosso Deus, Ele é bom. Como eu dizia, bom é o Pai, o Criador do céu e da terra. Bem, hoje nós vamos trazer uma reflexão. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que a maioria conhece. Já ouviu falar dos puritanos, ou seja, do puritanismo? Já ouviu falar? Você já ouviu falar mesmo o que é ser puritano? É uma coisa interessante, né? Porque poucas pessoas hoje já ouviu falar, assim, por alto, outros não. Mas pessoas que pensam que puritano é uma coisa totalmente diferente do que eu vou falar aqui. Mas você realmente conhece o puritanismo, o puritano? Vem comigo, vamos ver o que é realmente os puritanismo, ou seja, os puritanos. Vamos dizer assim, que concepção é essa, né? Que fé é essa? Ah, pastor, é uma fé? É uma religião? Isso, é uma religião. É uma religião que foi muito forte, muito, vamos dizer assim, uma religião muito focada realmente nas coisas do Senhor. Ela, vamos dizer que ela se desenvolveu também na Inglaterra, no período do século XVIII, por aí, por uma comunidade protestante, tá? E depois da reforma, que houve a reforma, né, com Lutero, foi algo assim que explodiu, né? Segundo alguns pensadores franceses, né, principalmente o Alex o quê? Alex Tocqueville, em um livro A Democracia na América, trata-se de uma teoria política como de uma doutrina religiosa. A gente percebe que você vai encontrar essa pesquisa, né, a história realmente dos puritanos, mas os puritanos que mexeu com a democracia na Inglaterra, e houve algo fantástico ali, houve uma coisa assim que envolveu. Hoje está mais ou menos parecido entre política e religião. E isso tem causado muito transtorno, né? Quando você mistura, na Inglaterra foi assim, que houve, vamos dizer assim, a política envolvida dentro da religiosidade, dentro da religião. Então, a Revolução Puritana foi um avivamento que surgiu na Inglaterra no século XVII. Século XVII, bastante tempo atrás, de uma linha, essa linha dos puritanos veio ser uma linha calvinista. Não sei se os irmãos sabem da linha calvinista. É bom, irmãos, a gente pesquisar um pouco mais sobre a linha calvinista. Hoje nós temos muitas pessoas, mas não é pouca não, muitas pessoas que entraram nessa linha calvinista da eleição. Ele já definida como salvação, a pessoa que é, vamos dizer assim, salvo, ela será salva. Aquele que nasceu para perdição, não importa o que ele fizer, vai estar perdido, não vai morar no céu. Ou seja, tem pessoas que nascem para ir para o céu, tem pessoas que nascem para ir para o inferno. Você crê nisso? Pois é, os calvinistas têm essa linha, tá certo? Mas antes de eu continuar, gostaria muito que você viesse aqui, ó, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse seu like, comentário, tá certo? Me ajude a atingir essa meta de 1001 inscritos. Eu conto com a sua ajuda, tá? Não se esqueça, quando você estiver assistindo o vídeo, você vai se inscrevendo, você vai ouvindo, vendo, e ao mesmo tempo você se inscreve, não paga nada, é de graça, e você me ajuda a atingir essa meta de 1001 inscritos. Então veja bem, há algumas críticas, vamos dizer assim, à política, né, que os puritanos fez, muitas críticas pesadas à rainha Isabel, pegou pesado mesmo, muita coisa aconteceu naquela época. Então partiram desse princípio de grupo calvinista inglês, que foram denominados, eles criaram uma denominação, criaram um slogan de puritano. Então, porque pretendiam, vamos dizer assim, purificar a igreja anglicana.
Irmão, naquela época a situação era drástica. Muita prostituição, muita bebedeira, muita orgia. Existiam muitas coisas que escondia-se naquele país. Até porque também, quem surgiu também na Inglaterra foi o metodista. O metodismo surgiu na Inglaterra com John Wesley. Foi uma coisa fantástica. Partindo do princípio da família John Wesley, era da igreja anglicana. Então, é muito interessante isso. Então, veja bem, os resíduos, né, que existiam naquela época, o catolicismo, que era o que predominava também naquela época, com suas indulgências e outras coisas mais, tá certo? De modo que, vamos dizer assim, torna a sua liturgia mais próxima do calvinismo. Então, desde o início, os puritanos já aceitavam a doutrina da predestinação. É isso que eu estou falando. O movimento foi, vamos dizer assim, foi um movimento que chegou ao extremo. Ainda bem, eu digo assim, ainda bem, que houve uma controvérsia, que houve um ponto a qual criou-se entre o calvinismo, né, da igreja anglicana, também no metodismo, que criou-se ali um debate muito forte, um debate muito, vamos dizer assim, muito bom, para mostrar as duas linhas que existia naquela época, e ainda existe hoje, né? Quando chega Armínio, que veio confrontar suas ideias, confrontar as ideias de Calvino, e os dois fizeram muitos embates, né? Então, esse grupo, vamos dizer assim, eles trouxeram coisas boas para a gente, porque trouxeram, abriram a nossa mente, abriram o nosso, vamos dizer assim, nosso questionamento em relação a essa linha da predestinação, a qual você já nasce para, um nasce para ir para o céu, o outro nasce para ir para o inferno, e a gente sabe que não é assim, a gente sabe que o Armínio ele começou a trazer uma diferente, dizer, não, nós temos a livre escura, aqui ninguém é robô, não. Deus não é esse Deus que está pregando aí, não é um Deus que escolhe um para o inferno, outro para o céu, não. Ele diz que todo aquele que nele crê todo, então todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Então, a linha calvinista, ela trazia essa resposta de que os puritanos, no caso nessa linha puritana, que os calvinistas alguns já estavam salvos, não importa o que fizesse, já estavam salvos. Então, quando o Calvino ainda vivia em Genebra, né? Você já viu falar da Bíblia de Genebra? Já viu falar? Pronto. Partindo desse, a Bíblia de Genebra, ela é uma linha calvinista, totalmente calvinista, né? Foi fundada, ela vamos dizer, foi praticamente escrita em Genebra, por isso, entre aspas, por isso que ela tem o nome de Bíblia de Genebra. Iniciou-se um conflito entre o quê? Entre os puritanos e os católicos, partidários da Casa de Saboia, na qual a cidade era vassala desde 1285. Então, no ano de 1285, então, os confederados, né, protestantes, que deram mais tarde origem ao grupo, né, de Huguenots, na França, Calvino se opôs à Igreja Católica e aos anabatistas. Então, você vê que ali começou uma linha de pensamento política, passando para a religião, e os puritanos foram realmente, irmãos, muito perseguidos, muito, né? Eles pregavam uma coisa que nem, muitas das vezes, era ao extremo, né? Vamos dizer assim, a variante calvinista no protestantismo seria bem sucedida em países como Suíça, que é vamos dizer assim, o país de origem, França, Escócia, né? País Baixo da África do Sul, entre outros. Então, na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, dando origem a diversas vertentes. Então, precisamos saber que os puritanos em si, ele é muito, muito agregado ao calvinismo. Então, os calvinistas na inglesa estavam descontentes com a reforma na Inglaterra, que não teria sido suficientemente drástico, já que muitos elementos do catolicismo haviam sido preservados na igreja da Inglaterra, e assim rompem com a igreja anglicana.
Então, os puritanos, eles romperam com a Igreja da Inglaterra, os católicos, de modo geral, foram perseguidos mesmo, né? Até os templários foram atrás. Foi uma coisa morreu muita gente, né? Diante disso. Então, o surgimento dos puritanos está ligado às confusões amorosas do rei Henrique, no século XIII, né? Entre 1509 a 1547. E é chegado o protestantismo continental na Inglaterra. O movimento puritano, em seu primórdio, foi claramente apoiado e influenciado por quem? Por João Calvino, em 1534. Então, Calvino, ele deu mais ênfase, né, essa linha puritana, essa linha da escolha, né? Aquela escolha que você está escolhendo para ser salvo e faça o que você fizer, você vai ser salvo. Então, isso para mim, é uma heresia, né? Então, em 1534, foi promulgado o ato da supremacia, tornando-se o rei a cabeça suprema de quê, irmãos? Da Igreja da Inglaterra. Com a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, a tia de Carlos V, rei Henrique VIII, o parlamento inglês separaram a Igreja da Inglaterra de Roma em 1536. Então, a Igreja da Inglaterra se separou da Igreja de Roma, né? Isso foi um baque muito forte, adotando a doutrina calvinista, apenas por comodismo. Veja que coisa, né? Então, a reforma, então, teve o início na Inglaterra pela autoridade, ou seja, do rei e dos parlamentos, no ano de 1547. Né? Então, Eduardo VI, no caso, um menino muito, muito enfermo, tornou-se o quê? Rei. Então, meu irmão, você percebe que nós passamos dia 31, né, passado, para 31 de passado, vivemos a reforma. Então, nós podemos ver que os puritanos ele teve um papel muito importante na reforma. Uma linha, para mim, errônea, que é a linha da predestinação, né, o calvinismo. Então, isso para mim foi o erro fatal para que houvesse tanta divergência entre alguns homens e mulheres daquela época, né? A reforma protestante avançou rapidamente na Inglaterra, pois o duque de Somerset, o regente do trono, simpatizava-se com a fé da reforma. Então, Thomas Cranmer, o grande líder da reforma da Inglaterra, publicou um livro de oração comum, dando ao povo a primeira liturgia em inglês. Maria Tudor, católica romana, tornou-se rainha em 1553, tá? Assessorada pelo cardeal Reginald Pott. Em 1554, ele restaurou a sua religião. Então você percebe, irmão, que os puritanos, a qual você talvez não conhecesse, não viu falar, que é da linha calvinista, a linha que realmente não podemos dizer que é uma linha, vamos dizer assim, fácil de se entender. Porque como é que eu posso entender que Deus escolheu uns para a salvação e outros para o inferno? Como eu posso entender isso? Como eu posso pensar nisso? Porque Deus é soberano. Meu irmão, é soberano, de verdade. Mas será que Deus iria colocar um para ir para o inferno? Para quê? Qual seria essa finalidade? Aí outro ele ia levar para a salvação. E como seria essa escolha no céu? Como seria? Então você percebe, irmão, que essa linha calvinista, trazida também pelos puritanos, é uma coisa de doido. Na minha visão, né? Posso estar até errado, mas é uma coisa de maluco. Quer dizer que Deus lá no céu, Deus está lá em cima, no céu, aí ele olha para a terra e diz, irmão, isso aqui eu vou colocar na terra para ir para o inferno. Isso aqui eu vou pegar, vou colocar lá para vir para cá, para o céu, e para o paraíso. Como é que eu posso entender isso, irmãos? Entendeu? Então a gente percebe que isso é uma visão
distorcida da palavra de Deus. Na minha visão, na minha opinião, eu não sei a sua, você pode vir aqui embaixo e colocar a sua opinião, e eu vou ficar muito, vou ler, pode colocar a sua opinião, o que é que você acha disso? Que Deus escolheu um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Você acha que Deus faria isso ou Deus fez isso? Já que a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê será salvo. Será que essa palavra também está errada? Então, meu irmão, bota a tua opinião aí, tá certo? E vem comigo, vamos aprender um pouco mais. É só uma síntese dessa conversa de calvinismo e puritanismo. Mas você vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Vem comigo. Até amanhã, em nome de Jesus.